Mas, em nome de Jesus, glorifica teu nome, Pai. Que a tua palavra, ela adentre em nosso coração hoje. Nós oramos em nome de Jesus, pelos méritos dele, Senhor. Confiados nele, sabendo que teu Espírito é todo poderoso para transformar quem quer que seja. Amém, Senhor. Amém. Hoje nós retornamos ao Evangelho de João. Estamos no capítulo 8, a você que nos visita. Estamos pregando em João, começamos desde o capítulo 1, versículo 1. Estamos chegando hoje ao versículo 37, até o 47. Eu queria pedir que, se você encontrar esse texto, você puder, em reverência à palavra do Senhor, se coloque de pé. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 37 ao 47. Texto duro, irmãos. Texto difícil, mas cheio de graça e de bondade do Senhor. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Eu falo das coisas que vi junto de meu Pai. Vós, porém, fazeis o que vistes em vosso pai. Então lhe responderam: nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim que vos tenho falado a verdade que ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe eles: não somos bastardos, temos um pai que é Deus. Replicou-lhe Jesus: se Deus fosse de fato vosso pai, certamente me havíeis de amar, porque eu vim de Deus, e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Qual a razão? Porque não compreendeis a minha linguagem. É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Vou sentar, querido. Como você reagiria se você vendesse seu carro e você recebesse o pagamento dele em espécie, em dinheiro, ali em cash na sua mão? E quando você fosse ao banco depositar o dinheiro, a pessoa que lhe atende examina as notas e lhe dá uma terrível notícia. Diz a você que todas as notas que você recebeu eram falsas. Como você iria reagir diante disso? O que você faria se você recebesse como parte de uma herança de um ente querido as joias daquela pessoa, que ela ostentou aquelas joias durante sua vida toda, e todos admiravam aquela pessoa pelas joias que ela possuía, e você recebe aquelas joias como herança, sua parte da herança. Quando você vai vender aquelas joias, você descobre que não eram joias de fato, eram bijuterias bem feitas, que pareciam ser joias, mas que não tinham praticamente valor nenhum. Como é que você, que é homem, reagiria se você comprasse uma camisa do seu time favorito numa loja do shopping, e quando você chegasse em casa e você usasse a camisa, você descobrisse que aquela camisa era camisa pirata? Queridos, sejamos sinceros, nós não gostaríamos de nenhuma experiência dessa, não é verdade? Porque nós não gostamos de ser enganados. Nós não gostamos que nos passem a perna, não é verdade? E isso dá um sentimento de revolta, isso dá um sentimento de angústia. Porque o que nós gostamos são de coisas que são verdadeiras.
E perceba, um produto verdadeiro, uma nota de dinheiro verdadeira, uma joia verdadeira, tudo que é verdadeiro, traz em si características que demonstram que essas coisas de fato são verdadeiras. Traz em si marcas que mostram que não são falsas aquelas coisas que nós possuímos, não é verdade? Nós temos diversas marcas nas nossas cédulas de dinheiro, para que nós possamos identificar qual é a verdadeira. Nós temos características diferentes no ouro, no diamante, que a distinguem de uma bijuteria falsa. Nós temos a qualidade de uma camisa, o material que ela é feita, até mesmo um selo que marca aquela original, não é verdade? Tudo que é verdadeiro, nós podemos examinar, e se nós examinarmos com atenção, se nós usarmos uma lupa, se nós usarmos os materiais certos, nós iremos checar se aquilo é verdadeiro e se aquilo é falso. Um olhar atento demonstra isso, porque o que é verdadeiro é claramente visto quando perfeitamente examinado. Queridos, vocês já pararam para pensar que isso não acontece apenas com produtos que nós compramos, com coisas que nós possuímos? Você já parou para pensar que características do que é verdadeiro se mostram até mesmo na nossa própria vida, como crentes, como povo de Deus? Você já parou para pensar que nós, aqueles que creem de fato em Cristo verdadeiramente, possuímos marcas em nosso ser, marcas em nossa vida, que revelam que nós somos de fato filhos de Deus, verdadeiros servos de Deus, e que a ausência dessas marcas em pessoas que abrem a sua boca e dizem que são cristãs, em pessoas que frequentam uma igreja, em pessoas que têm o seu nome no hall de membros da igreja, a ausência dessas marcas mostram que elas são falsos crentes, falsos servos de Deus. Queridos, é sobre essas marcas que nós iremos meditar hoje. Nós não iremos conseguir ver todas, mas Jesus, ele traz marcas preciosas que distinguem o verdadeiro filho de Deus e aquele que não é filho de Deus. Você deve se lembrar onde nós estamos. Nós ainda estamos num discurso longo com o Senhor Jesus. Perceba, estamos chegando ao versículo 47 hoje. É um discurso longo que Cristo tem tido com falsos judeus, com homens que se achavam filhos de Deus, com homens que se achavam que eram de fato, porque eram descendência de Abraão, pertenciam de fato ao verdadeiro povo de Deus, aqueles que iriam habitar com o Senhor. Jesus já havia mostrado a esses homens que eles eram escravos do pecado, e não livres como eles diziam que eles eram livres. Jesus já tinha mostrado a esses homens que, por mais que eles dissessem, nós somos livres, eles ainda estavam acorrentados e presos no seu pecado. Jesus já tinha mostrado a esses homens de que apenas Ele poderia libertar esses homens, quando Ele falou que se o Filho os libertasse, eles verdadeiramente seriam livres. E perceba, agora Jesus continua o seu discurso, e Ele vai mostrar de uma maneira ainda mais dura a esses homens, de uma maneira muito séria, de uma maneira enfática, de uma maneira que, quando a gente pudesse ouvir essas palavras, elas talvez não descessem ao nosso coração de uma maneira calma, serena e tranquila, não, mas provocando dor, se nós não conhecemos a Deus. E semelhante a esses homens, queridos, que se diziam par do povo de Deus, nós temos pessoas hoje também no meio da igreja do Senhor que dizem isso, não é verdade? É por isso que esse texto ele não é um texto apenas no passado. É por isso que a Escritura, ela não é um livro que apenas fala um povo do passado, mas ela é mais atual do que o jornal de amanhã. Ela fala ao nosso coração hoje. Porque assim como esses judeus, nós sabemos que existe no meio do povo de Deus pessoas que se dizem crentes, mas quando nós checamos as marcas, chegamos mais próximo, convivemos, nós olhamos e dizemos, tem algo muito estranho, não é verdade? Queridos, que nós possamos hoje, com temor no nosso coração, com reverência no nosso coração, examinar o nosso coração hoje, examinar a nossa vida hoje, observando quais são as marcas que Jesus mostra que diferenciam aquele que faz parte do povo de Deus daquele que não faz parte do povo de Deus. E perceba, a primeira maneira que nós podemos reconhecer se nós fazemos parte do povo de Deus ou não, ou alguém que faz parte do povo de Deus ou não, é pelas obras
dessas pessoas. Eu quero que você guarde isso no seu coração, é pelas obras delas. É para as nossas obras. Se você tem dúvida, mais uma vez, leia comigo, do 37 a 41. Perceba quão duro é esse discurso e quão sério é. Jesus vira para esses homens agora e vai dizer, olha, bem sei que sois descendência de Abraão. Contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Eu falo das coisas que vi junto de meu Pai. Vós, porém, fazeis o que viste em vosso pai. Então lhe responderam, nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus, se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora, procurai matar-me. A mim, que vos tenho falado a verdade, que ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe eles, nós não somos bastardos, temos um pai que é Deus. Você já parou para pensar que uma grande e bela árvore pode ter folhas grandes, folhas verdes, folhas bonitas, e quando nós olhamos para aquela árvore, nós olhamos e dizemos, olha, parece uma árvore boa. Estamos de longe olhando ali e olhamos e dizemos, que árvore bela, que árvore magnífica, olha como ela é formosa. Nós podemos até chegar àquela árvore, talvez você já tenha tido esse desprazer, e olhar para aquela árvore e ver aquela manga tão bonita ali, sem nenhum tipo de machucado, sem nenhum tipo de mancha, amarelinha, e você vai com avidez, e você pega aquela manga, e você tira ela, você descasca aquela manga, e você diz, caramba, agora eu me dei bem, a manga estava aqui me esperando, que delícia, você morde aquela manga com aquela água na boca, o desejo de comê-la. E quando você morde aquela manga, você tem o desprazer de sentir aquele gosto azedo, ruim que dói, que você cospe e você faz. Eu não acredito que essa manga é tão ruim. Ela parecia ser algo tão boa, algo tão bom, algo tão gostoso. Querido, assim também é o falso crente. Perceba, um falso crente não é alguém que claramente você olha e você diz, essa pessoa daqui não é crente. Não, nem sempre isso acontece, em alguns casos sim. Assim como uma manga que está atrofiada, você já vê que ela é ruim. Mas há aquele falso crente, que ele é como essa manga, ele é bonito, ele se parece com o crente, veja, são pessoas que se vestem como crentes. São pessoas que têm um linguajar de crente, a paz do Senhor, meu irmão. São pessoas que abrem a boca e dizem, eu sou crente, eu conheço a Cristo. São pessoas, às vezes, que trabalham na igreja, estão lá dentro, envolvidas com ministérios, trabalhando até mesmo arduamente na igreja. Eles são, às vezes, como uma árvore bonita, uma árvore que parece frondosa, mas quando a gente olha de longe, porque quando nós começamos a conviver com essas pessoas, quando nós chegamos mais perto dessas pessoas, quando nós passamos a dividir a nossa vida com essas pessoas, nós começamos a observar que esses frutos, que na realidade pareciam bonitos, eles são azedos como essa manga e não servem para nada. Veja, isso acontecia com os judeus. Nesse texto que nós estamos lendo, porque perceba, eles viraram para Jesus e disseram, nós somos descendência de Abraão. E eles de fato eram. Se você pegasse a árvore genealógica daqueles homens, você ia chegar a Abraão. Eles tinham o sangue de Abraão na sua veia. É tanto que Jesus vira para eles e diz, é de verdade. Bem, eu sei que vocês são descendentes de Abraão, vocês estão certos. Isso é verdade. Vocês fazem parte da família de sangue de Abraão, vocês de fato são judeus de sangue. Mas perceba, isso é exterior. Eles se vestiam como judeu, falavam como judeu, tinham sangue judeu. Mas Jesus agora vira para esses homens e diz, depois de lhe dizer, bem eu sei que vocês são descendentes de Abraão, ele vira e vai dizer, contudo, porém, entretanto, todavia, percebe? Vocês estão procurando me matar, porque a minha palavra não está em vós. Vocês se vestem como judeu, andam como judeu, vivem como povo de Deus, no meio do povo de Deus, mas vocês desejam matar aquele que é o Filho de Deus. Vocês desejam me matar. Você percebe que nada daquilo que aqueles homens faziam adiantou?
Você percebe que morar em Israel, se vestir como israelita, falar como israelita, ir ao templo no sábado, como esses homens iam, religiosamente, não faltava um sábado. Você percebe como isso não adiantou nada diante do fruto que Jesus encontrou neles? Diante do sabor amargo desse fruto? Vocês estão procurando me matar. A obra de vocês fala mais alto do que aquilo que vocês dizem. O que vocês estão fazendo fala mais alto do que aquilo que vocês falam. Jesus vira e vai dizer: olha, eu falo o que eu vi junto do meu Pai. Ou seja, Jesus falava a verdade. Ele estava com o Pai, ele viu o que o Pai o revelou, e Jesus estava falando a verdade. Mas esses homens, queridos, que se achavam filhos de Deus, que estavam no meio do povo de Deus, na realidade eram filhos do diabo. Porque é isso que Jesus diz: eu falo do que vi no meu Pai. Mas veja, vocês fazem o que vocês viram no vosso pai. E quando Jesus está falando aqui desse pai dos judeus, ele está falando justamente do diabo. Porque o que é que o diabo faz? O diabo mata. Ele é homicida desde o princípio. Não é isso que nós vemos na palavra de Deus? O que é que Satanás fazia? Satanás fazia e ainda faz o quê? Matar as pessoas. Foi isso que ele fez com Adão, com Eva, enganando eles, levando eles a comerem do fruto que eles não poderiam comer. Ele matou a raça humana. Mas perceba, a sede por sangue do maligno não acabava ali. Tinha um que era a cereja do bolo. Tinha um que era a melhor parte. Tinha um a quem ele almejava mais matar. E esse um era o Filho de Deus. E o próprio Deus falou que isso iria acontecer. Gênesis 3,15, nós sabemos decorado: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então perceba, Satanás de fato procurava matar Cristo, e nós vemos isso acontecendo ao longo da história. Ele mata Abel por meio de Caim, porque poderia ser o descendente da promessa. Ele vai exterminar os meninos ali no Egito, com o povo de Deus crescendo. Ele vai exterminar os meninos também por meio de Herodes. Você percebe isso? Satanás sempre tentou matar o Filho de Deus, mas chegou um momento que de fato ele conseguiu. E esses homens, então, que estavam aqui diante de Jesus, se dizendo descendência de Abraão, eram homens que cheiravam a morte. Eram homens que, quando você chegava pertinho deles, você podia ver esse fruto. O cheiro não era de vida, como o povo de Deus emana. Não era o bom perfume de Cristo, como o povo de Deus exala. Era um cheiro de morte. Eles estavam tentando matar a Cristo. E com suas obras, eles estavam mostrando a quem eles pertenciam. Mas, queridos, o pecado nos engana. O pecado nos cega. E nós, às vezes, somos tão maus que nós temos a capacidade de usar a própria religiosidade para mascarar o nosso pecado. Talvez você esteja fazendo isso. Esteja dizendo: não, mas eu vou à igreja, mas eu dou o dízimo, mas eu canto louvores a Deus. E você usa essa religiosidade para mascarar o seu pecado. Veja, esses homens fizeram isso. Jesus fala do pai deles, que era o diabo. Eles viram para Jesus e respondem: nosso pai é Abraão. Percebem? Eles usam falsa religiosidade para mascarar o pecado deles. Não, nós somos filhos de Abraão. Nós somos judeus de sangue, ó. Querido, que terrível é a situação do pecador. Como o pecado nos engana. Talvez essa seja a sua situação hoje. E você pode estar enganando as pessoas, como esses homens enganavam, mas você não tem capacidade de enganar Deus. Porque quando eles viram, e eles dizem para Jesus: nosso pai é Abraão, Jesus continua, e ele vai dizer: se vocês são filhos de Abraão, então, pratiquem as obras de Abraão. Se isso é verdade, se vocês são judeus verdadeiramente, agora no sentido de serem verdadeiro povo de Deus, até aquele momento em que ele estava vindo, porque depois que ele vem, o véu é rasgado de alto a baixo, nós temos judeus e gentios como povo do Senhor. Mas se vocês são filhos de Abraão, pratiquem as obras de Abraão. Se essa é a realidade na sua vida, pratique as obras. Mas veja, mas agora vocês procuram matar-me, a mim, que vos tenho falado a verdade que eu ouvi de Deus.
E perceba o que Jesus fala. Abraão não procedeu assim. Assim não procedeu Abraão. Vocês querem me matar. E vocês dizem que são filhos de Abraão. Mas o que é que um filho faz? O filho imita o pai, não é verdade? Um filho copia o pai. Um filho se espelha no pai. Um filho procura agir como o pai. Esses homens não estavam agindo como aqueles que eles diziam que era o pai deles, Abraão. Eles estavam procurando matar Cristo. E o que é que Abraão fez? Abraão fez algo completamente diferente. E o próprio Senhor Jesus vai falar isso mais na frente, no versículo 56. Porque ele vai dizer: Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia. Viu e regozijou-se. Veja o que Jesus está dizendo. Aquele que de fato me serve, não procura me matar. Aquele que de fato me serve, que é como Abraão, se alegra com o meu dia, vê o meu dia e se regozija. Foi isso que Abraão fez. Abraão se alegrou. Abraão se regozijou com o dia de Cristo, com a vinda do Messias que iria salvá-lo, percebe? Mas esses judeus que se diziam filhos de Abraão procuravam matar Abraão. Queridos, nós precisamos entender isso. As nossas obras falam muito mais do que a nossa aparência. Aquilo que nós fazemos fala muito mais do que aquilo que as pessoas olham aparentemente em nós. Afinal, ou os nossos frutos são azedos, com gosto de morte, porque nós somos filhos do diabo, ou os nossos frutos são doces, com gosto de vida, porque nós somos filhos de Deus. Como nós precisamos nos examinar hoje? Você já fez isso, sendo bem sincero? Você já parou para pensar nisso? Você já se examinou? Você é um crente de verdade? Você já nasceu de novo? Não estou falando de você ter vindo à igreja um dia e levantado a sua mão. Não estou falando de você ter vindo aqui na frente e chorado. Não estou falando de você ter feito uma oração que alguém ficou repetindo para você fazer. Não estou falando de você ter levantado a mão no culto. Se você fez qualquer coisa dessa e continuou vivendo sua vida de pecado, se essa é a sua realidade, se você vive no pecado, você pode ter feito o que for, você ainda não é um verdadeiro cristão. Você precisa entender hoje que o verdadeiro cristão é alguém que frutifica, mas frutifica não para o pecado, frutifica para a glória de Deus. Um verdadeiro cristão é um verdadeiro filho de Deus, que vive como filho de Deus, que vive procurando imitar o seu pai. É isso que o cristão faz. Pode cair canivete, o sangue pode dar na canela, queridos, mas nós que conhecemos a Cristo, procuramos incansavelmente continuar imitando ao nosso Deus. Essa é a realidade do cristão. Ele se esforça dia após dia para ser como seu pai. As pessoas olham para nós de longe e olham para nós de perto, observam nossas obras maiores, observam nossas obras menores e constatam que na nossa vida existe a vida de alguém que tem procurado ser como o seu pai, incansavelmente, dioturnamente, não negociando nenhum valor, não negociando nenhum princípio, não negociando nenhuma área da sua vida. Como nós vimos hoje pela manhã, o Senhor nos quer por inteiro. Perceba, Jesus poderia ter falado vários pecados, mas aqui ele falou de um. Só um já basta, queridos. Pastor, quer dizer que crente não peca? Isso não é realidade, queridos. Afinal, como João vai dizer, se nós dissermos que não temos pecado, nós estamos mentindo e não praticando a verdade. A verdade não está em nós. O crente peca, mas a diferença do crente é que ele não aceita o pecado. Ele não abraça o pecado e faz carinho nele. Ele não abraça o pecado e diz, porque eu sou assim. Não. Ele esmurra seu corpo, ele reduz ele à escravidão, ele luta ferrenhamente para não ser mais assim. Essa é uma realidade na sua vida. Ou você é daquelas pessoas que tem virado e dito, eu sou uma pessoa que tem um temperamento forte, e é por isso que eu fico gritando com as pessoas. Eu sou assim, pastor. Se pisar no meu calo, eu sou assim. Pastor, eu sou preguiçoso mesmo, isso faz parte de mim, eu não consigo mudar, eu sou assim. Pastor, eu quebro o dia do Senhor mesmo, eu não estou nem aí, faz parte da minha vida, esse negócio de dia do Senhor, guardar um dia para ele, não, deixa eu falar. Pastor, eu não consigo, eu não paro de mentir, é incansável isso na minha mente. Se eu não mentir, não sou eu. Será que você é assim?
Eu estou dando alguns exemplos, querido, mas se houver um pecado na nossa vida que nós estamos olhando para ele e dizemos, eu quero, eu o amo, eu o desejo, eu vou viver assim, eu não quero mudar, eu me abraço com ele. Provavelmente você não é um cristão de verdade. Provavelmente você está muito enganado. Provavelmente você é o joio no meio do trigo. E você está mascarando seu pecado com obras de religiosidade, mas sabe o que você vai ouvir um dia? Você vai ouvir daquele que conhece seu coração, daquele que está com você no quarto escuro, no carro quando ninguém está, no trabalho quando ninguém te vê, na rua quando ninguém está perto de você, dentro da sua mente quando ninguém pode entrar. Conhece sua vida, que sabe da sua vida, ele vai dizer para você, apartai-vos de mim, maldito. Porque esse você não pode enganar. Você engana o pastor da igreja, você engana também o seu cônjuge, mas a esse Deus você não pode enganar. E esse Deus está mostrando para você hoje, pela sua misericórdia, que um verdadeiro crente, ele pratica as obras de um verdadeiro crente. Como estão suas obras? Você precisa se examinar, e se você não vê que são obras de Cristo, você precisa se arrepender hoje do seu pecado. Mas o Senhor segue, e se em primeiro lugar nós reconhecemos o verdadeiro cristão por meio de suas obras, em segundo lugar nós reconhecemos um verdadeiro cristão por conta do amor que esse homem tem por Cristo, do amor que esse homem, que essa mulher tem pelo Senhor Jesus. E perceba como o Senhor Jesus mostra isso, 40 a 42. Mas agora procurai matar-me, a mim que vos tenho falado a verdade que ouvi de Deus, assim não procedeu Abraão. Vós fazeis a obra do vosso pai. Disseram-lhes ele, não somos bastardos, temos um pai que é Deus. Replicou-lhe Jesus, se Deus fosse de fato o vosso pai, certamente me havias de amar, porque eu vim de Deus, e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Jesus continua mostrando a esses homens que eles procuravam matá-lo, e que por isso eles não eram filhos de Abraão. E eles continuaram a não aceitar essa realidade, continuaram a virar para Jesus e dizer, nós somos filhos de Abraão, nós não somos bastardos, o Senhor está enganado, o Senhor está mentindo, isso não é verdade, nós não somos bastardos coisa nenhuma. E Jesus agora vira para esses homens e vai dizer, olha, se Abraão fosse de fato o pai de vocês, vocês iriam fazer uma coisa. Se vocês fossem verdadeiros judeus, verdadeiros crentes, vocês iam fazer uma coisa, vocês iam me amar. Vocês iam amar a mim, porque eu vim de Deus, e aqui eu estou, porque eu não vim de mim mesmo, eu não sou um falso profeta, eu não sou como o Henrique Cristo, que diz que é o Cristo, eu não sou como os falsos cristos, eu sou o Cristo verdadeiro, porque Ele me enviou. Perceba o que Jesus está ensinando, queridos, o que Ele está dizendo. Ele está claramente mostrando que quem é filho de Deus ama a Jesus, quem é filho de Deus ama ao Filho de Deus enviado a esse mundo. E essa é uma preciosa, belíssima verdade, queridos. Eu quero chamar a sua atenção, perceba, não é um amor pelas paredes de uma igreja, não é um amor por um líder eclesiástico, por um pastor, não é um amor por uma denominação que nos define se nós somos cristãos ou não. Mas você chegar e dizer, eu estou há 20 anos nessa igreja, eu amo essa igreja, eu amo o pastor da igreja, está vendo, eu sou presbiteriano de sangue, ó. Eu amo a IPB, amo de paixão a minha igreja, queridos, nós podemos amar essas coisas, mas não são essas coisas que definem se nós somos verdadeiros crentes ou não. O que define se nós somos o verdadeiro crente é o nosso amor por Cristo, é o amar ao Senhor Jesus, é o entender quem Ele é, aquele que é enviado do Pai. Nós somos feitos filhos de Deus, queridos, não porque nós assinamos o rol de membros da igreja, nós somos feitos filhos de Deus por meio do sacrifício do seu Filho, daquele que é o nosso irmão mais velho, o Senhor Jesus Cristo. E nós amamos a esse precioso irmão, que entregou a sua vida por amor a nós, para sofrer em nosso lugar, como o irmão mais velho se coloca na frente. Tem 10 meninos ali para bater em você.
Seu irmão mais velho que te ama, ele toma a frente, não é? Ele vai dizer, olha, pode até pegar ele, mas tem que passar por mim primeiro. Às vezes nosso irmão mais velho acaba sofrendo e a gente também, mas esse que se coloca na nossa frente, queridos, ninguém consegue passar por ele, porque ele morreu no nosso lugar, obedeceu a lei no nosso lugar, sofreu uma terrível morte no nosso lugar, mas o túmulo não pôde detê-lo. Ele foi ressuscitado no terceiro dia, ele subiu ao céu e ele está à destra do Pai Todo-Poderoso agora. Ele morreu por nós, para que nós pudéssemos ser feitos filhos de Deus. Você consegue entender que quando a gente olha para o sacrifício de Cristo e nós olhamos para a nossa vida como crentes, não tem outro meio, não tem outro modo de viver que não seja uma vida onde nós amamos ao nosso bondoso Salvador, ao nosso bondoso irmão mais velho, aquele que é o Senhor de nossas almas. Você percebe que não é possível existir uma pessoa que se diga cristã sem que ela ame a Cristo. Ele não veio por si, ele veio porque o Pai o enviou para morrer em nosso lugar. É por isso, queridos, que quando Cristo abre nossos olhos, se você é um cristão verdadeiro, você já experimentou isso. Quando Ele arranca o coração de pedra, quando Ele dá o coração de carne, é por isso, queridos, que nós oramos para Ele e nós dizemos, o que é que eu fiz da minha vida tanto tempo desagradando ao Senhor? O que é que eu fiz na minha vida tanto tempo te entristecendo, combatendo ao Senhor, vivendo distante do Senhor, vivendo para mim, amando a mim mesmo? O que é que eu fiz na minha vida, Senhor? Me perdoa. Quanto tempo perdido foi jogado fora, eu não servi ao Senhor. Você ama Cristo? Você ama Cristo? Ele é o amado da sua alma. É nele que a sua alma tem prazer. É nele que você tem deleite. É a Ele que você diz, pode tirar saúde, riqueza, bem, prazer, meus filhos, minha família, pode tirar tudo, mas não tire meu Senhor. É Ele que você diz isso. Isso é a realidade na sua vida, querido. Você diz, eu amo a esse Deus até aqui. Quantas pessoas hoje, queridos, não têm dito que amam ao Senhor? Pare e pergunte essa semana às pessoas do seu trabalho. Você ama Jesus? Elas vão dizer, amo. Você ama Jesus? Eu amo. Pergunta à sua família, você ama Jesus? Eu amo. Quantas pessoas não vão abrir a boca e dizer isso? E talvez se eu perguntar a você hoje, você ama Jesus? Você diz, eu amo. Mas esse que diz que nós devemos amá-lo, é o mesmo que vai dizer, e a gente vai ver isso em João 14,15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Você percebe? Não é apenas interno. Você percebe que é fruto externo. Se você me ama, você guarda os meus mandamentos. Se é verdade isso que você diz com a sua boca, se é verdade que isso que você professa, você faz algo na sua vida, você guarda os meus mandamentos. É assim que se revela, queridos, o amor de Deus em nosso coração, o nosso amor por Cristo, em atos práticos. Você percebe que é uma pessoa que vira e que vai dizer, eu vou continuar sendo idólatra, eu vou continuar me prostituindo, eu vou continuar bebendo mais do que deveria, eu vou continuar mentindo, eu vou continuar enganando, eu vou continuar quebrando o dia do Senhor, eu vou continuar fazendo isso ou aquilo. Você percebe que essa pessoa, ela diz que ama Cristo, mas que na prática ela nega isso. Ela ama aquele a quem ela desobedece, ela ama aquele a quem ela não serve, ela ama aquele com quem ele espalha. E Jesus diz isso, quem comigo não ajunta, espalha. Você ama Cristo, esse amor é verdadeiro, porque se esse amor é verdadeiro, a sua vida é uma vida de obediência. A sua vida revela isso, querido. E isso é muito importante. Porque as pessoas às vezes olham para nós e elas dizem assim, esse povo é tolo. Você já foi chamado de tolo? Esses crentes são tudo bitolados. Ou povo chato. Tem gente que vira e vai dizer, se for para ir para o inferno, para estar longe do crente, eu quero ir.
Eles acham que a nossa vida é chata. Porque a gente precisa obedecer regras e mais regras, não é? Porque a gente fala que o que é errado e o que é certo. Eles viram para nós e dizem que a gente vive a vida chata. Mas, queridos, essa não é a realidade. Sabe por quê? Porque o verdadeiro crente, ele não obedece ao Senhor por religiosidade morta e sem graça. Ele não obedece ao Senhor por causa do pastor da igreja. Ele não obedece ao Senhor por causa do medo de disciplina. Ele nos obedece ao Senhor com medo de alguém estar olhando. Não. Aquele que ama o Senhor, obedece ao Senhor por prazer, obedece ao Senhor por amor. Percebe? Até mesmo quando não tem vontade de fazer isso, ele olha para o seu coração e vai dizer: eu não tenho vontade, Senhor, de te obedecer agora, arranca isso de mim, e eu preciso te obedecer. É por isso que a nossa vida não é uma vida chata, como essas pessoas dizem, não é uma vida de uma religiosidade morta. Veja, a nossa vida é uma vida intensa, de intenso prazer, porque nós obedecemos àquele que é o amado da nossa alma. Porque nós nos regozijamos em obedecê-lo. Você lembra dos apóstolos? Eles foram chicoteados ali. 39 chibatadas que rasgavam as costas, literalmente. Que ficava carne viva. Eles saem desse momento, não é blasfemando o nome do Senhor, não é xingando ao Senhor, não é dizendo o que eu estou fazendo como crente, porque eu estou na igreja. Olha o ímpio, ele não é chicoteado, olha as costas dele ali estão novinhas, a minha está aqui ralada, olha o sangue escorrendo. Eles não saem dizendo isso, queridos, eles saem dali regozijados, percebem? Leia o livro de Atos e você vai ver isso. Eles saem dali regozijados, alegres, por terem sido achados dignos de sofrer por Cristo, de padecer pelo Senhor. Por que esses homens faziam isso, queridos? Porque eles amavam ao Senhor. O cristianismo não é uma religião morta, não é uma religião sem graça, não é uma religião cega. Não. O cristianismo é uma religião viva, exultante, doce, porque nós servimos aquele que é o amado da nossa alma. Vocês não são crentes, vocês não são filhos de Abraão, porque vocês não me amam. A quantos o Senhor pode estar falando isso hoje? Será que é você, querido? Será que é você? Se é você, eu queria dizer para você que há um Salvador que morreu de braços abertos hoje. E hoje Ele te chama. Há 2000 anos atrás Ele morreu de braços abertos e hoje Ele te chama. Ele vai dizer: olha, talvez você viveu uma vida de religiosidade. Talvez você de fato serviu ao diabo. Você estava andando de fato longe de mim. Mas olha para mim. Olha para mim, eu vou curar você. Corra para mim e em minha redenção. Mas a grande questão é: você vai ver as palavras dele ou você vai rejeitar as palavras dele? Porque perceba, se a primeira característica de um cristão verdadeiro é que nós reconhecemos eles pelas suas obras, se em segundo lugar nós conhecemos o cristão verdadeiro pelo seu amor a Cristo, em terceiro lugar nós conhecemos o cristão verdadeiro pela sua aceitação às palavras de Cristo. E veja como Jesus também fala isso nos últimos versículos. Qual razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso, não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Você já viu alguém dizer que é crente, mas à sua maneira? Já ouviu isso? Eu sou crente da minha forma. Não me julgue. Não, mas aquele versículo mostra isso que você está fazendo. Não, mas esse versículo eu não acredito no outro. Aquele que Deus amou muito à maneira.
Eu sou crente da minha maneira. Eu sou crente, mas eu faço o que eu quero. Eu sou crente, mas eu não leio a Bíblia. Eu sou crente, mas eu não obedeço a Bíblia. Você é crente? Quando você tem meditado na lei do Senhor? Não, eu não leio a Bíblia, mas eu sou crente. Gente mesmo que vai na igreja, que ouve o sermão, aquilo que está sendo ensinado de maneira correta, mas olham para um sermão e vai dizer: eu não quero escutar o que esse pastor está falando. Eu não acredito no que ele está falando. O pastor está sendo fiel à palavra de Deus, como Cristo estava sendo. Não, mas eu não acredito, eu me revolto, eu saio, eu mudo de igreja. Pessoas que olham para a doutrina do Senhor e viram e vão dizer: isso é muito duro, isso é antiquado, isso eu não aceito, isso não é para a minha vida. Mas mesmo assim se dizem cristãs, mesmo possuindo um modo de viver completamente diferente daquilo que a Bíblia demonstra. E quando exortado, ainda fica rebatendo, não é? Eram esses judeus, queridos. Se diziam judeus, mas rejeitavam a palavra daquele que é Salvador do mundo. Se diziam judeus, mas tinham ouvidos tampados e olhos cegos. Tinham um coração de pedra que nada cresce ali dentro. Não podiam compreender a lei do Senhor. E sabe por que isso acontece, queridos? Jesus diz de maneira muito clara: é porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Esses homens estavam mortos nos seus delitos e pecados, tinham seu coração cheio de todo tipo de maldade, andavam distante do Senhor, eram cegos e surdos de uma maneira tão grande que eles tinham o próprio Filho de Deus na frente deles, que a palavra do Filho de Deus entrava no ouvido deles, mas eles não podiam ver o Filho de Deus, não podiam ouvir o Filho de Deus. Pois em vez de ser filhos de Deus, eles eram filhos do diabo. Como Jesus bem falou no versículo seguinte: vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes o quê? Os desejos. É assim que Efésios também nos mostra, não é? Que nós éramos anticristo. Efésios 2, 2 e 3, nos quais andaste outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora atua no filho da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza o quê? Filhos da ira, como também os demais. Percebem? Jesus fala que esses homens queriam satisfazer as vontades do diabo, negavam a sua palavra. E queridos, era assim conosco. Quem não tem Cristo serve ao maligno. E você precisa entender isso hoje. Ou você está em Cristo e é filho de Deus, ou você vai sair daqui hoje revoltado e dizer: o pastor me chamou de filho do diabo. Mas veja, se você não tem Cristo, é filho de Deus, é isso que você é. Você é um servo do diabo, você vive para ele, você quer satisfazer as vontades dele. Você vai sair daqui mostrando isso, se rebelando contra esse Deus. Você vai viver assim amanhã. Você vai seguir o seu coração, o que você acha que é seu coração enganoso, fazendo aquilo que o diabo quer. Era isso que esses homens faziam, percebe? O diabo mata. Nós queremos matar o Filho de Deus. Essa é a característica de um ímpio. E veja, se o Senhor não operar poderosamente na tua vida hoje, arrancando teu coração de pedra e te dando o coração de carne, vai se cumprir aquilo que Jesus está dizendo aqui, que você ouve as palavras dele, mas você não dá ouvido, porque você não é de Deus. Veja, quem é de Deus ouve as palavras de Deus. Por isso não me dás ouvido, porque não sois de Deus. Povo de Deus hoje que está aqui, olha para essa palavra com temor e tremor, examina seu coração, chega à conclusão: sou filho de Deus. Mas o ímpio, a menos que Deus opere milagrosamente na vida dele, vai rejeitar a palavra do Senhor. E é por isso, queridos, que às vezes nós encontramos pessoas na igreja que estão na igreja há 10, 15 anos, vivendo no pecado, e você diz: ouve pregação atrás de pregação, ouve ensino atrás de ensino, tem gabinete atrás de gabinete,
é repreendido pela palavra de Deus, mas não muda nada. Mesma prática, mesma vida, mesma conduta. Ah, porque a pessoa é problemática. Não, não é que a pessoa é problemática, é que ela é do diabo. É que ela pertence ao maligno. Percebe? Por quê? Porque quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Mas quem não é de Deus, é incapaz de ouvir as palavras do Senhor. Você pode estar pensando, pastor, isso só se aplica ao ímpio. Queridos, isso não se aplica ao ímpio apenas. Isso se aplica a nós que cremos verdadeiramente. Sabe por quê? Porque você consegue parar aqui hoje e dizer, como eu preciso ser grato ao Senhor. Você que é um verdadeiro crente, você consegue parar hoje e dizer, como, Senhor, meu coração se alegra em Ti. Como meu coração se regozija no Senhor, como eu sou grato a Ti, porque veja, eu só ouvi as Tuas palavras, criei nas Tuas palavras, recebi Tuas palavras, pratico Tuas palavras, porque o Senhor operou na minha vida. Queridos, esse texto deve despertar essa gratidão em nossos corações, porque se nós somos de Deus, nós ouvimos a palavra de Deus, mas porque Deus assim o fez. Você se lembra do que Efésios diz? Não de obra, para que ninguém se glorie. Vocês são salvos pela graça, mediante a fé. Se nós hoje ouvimos a palavra de Deus, entendemos a palavra de Deus, praticamos a palavra de Deus, isso é porque Deus operou em nós, irmãos. Nós não somos melhores do que esses judeus. Nós não somos melhores do que o joio. Nós estávamos no mesmo barco, mas Deus nos pinçou, nos elegendo desde antes da fundação do mundo, desde a eternidade. O Espírito Santo um dia nos convenceu do pecado, da justiça, do juízo. O Espírito Santo arrebatou a nossa vida, nos levando à fé em Cristo, nos levando a ser de novo, percebe? Gratidão no nosso coração sempre deve existir, e é por isso que essa doutrina da eleição, ela nos coloca onde nós deveríamos estar. E sabe onde é que nós deveríamos estar? Humilhados aos pés do Senhor. Você que acredita no livre-arbítrio, você pode bater no seu peito e dizer, eu escolhi Deus, foi eu. E você se orgulha diante de Deus. Só que a Bíblia fala que o orgulho precede a queda. Nós que cremos na doutrina da eleição, nós chegamos diante de Deus e dizemos como aquele publicano, batemos no peito, tem misericórdia de mim, tivesses misericórdia de mim, como eu sou grato a Ti, Senhor. Você é alguém que entende a palavra de Deus? Isso significa que Deus operou na sua vida. Mas você é alguém que vive rejeitando a palavra do Senhor? Eu quero caminhar para concluir, deixando claro a você, para que um dia você não possa dizer, eu não sabia, você sabe. Nenhuma religiosidade vai te salvar. Tal rejeição da palavra de Deus mostra que você está perdido. Mas se há no seu coração hoje temor, angústia e desejo por se reconciliar com Deus, isso pode significar que o próprio Deus está operando na sua vida, porque Ele é quem opera o querer e o realizar. Se há no seu coração hoje isso, eu quero dizer para você, se arrependa. Ainda é tempo. Se renda a Cristo. Seja você adulto, criança, adolescente ou idoso, você ainda está vivo. Ainda há tempo de você se arrepender do seu pecado. E nós, queridos, nós que já conhecemos essa palavra redentora do Senhor, que nós possamos anunciá-la mais e mais para essas pessoas que estão perdidas, para que elas possam experimentar o amor de Deus, se forem salvas pelo Senhor. E eu quero dizer para você que é crente, não fique desmotivado com os ímpios. Não fique desmotivado quando você prega a palavra na sua casa e sua mãe rejeita.
Quando você prega a palavra na sua empresa e o seu patrão rejeita, e seu colega de trabalho rejeita, e seu vizinho rejeita, não fica desmotivado de pregar quando essas pessoas zombam de você. Não fica desmotivado quando alguém sair de uma igreja bíblica porque rejeita a pregação. Não fica desmotivado porque alguém vai se rebelar contra aquilo que está sendo ensinado. Não fique desmotivado com isso, queridos. Essas pessoas estão fazendo apenas aquilo que a sua natureza é. Elas são como porcos e elas estão se sujando ainda mais. E a gente não deve se desmotivar por isso. Elas são filhos do diabo e rejeitam a palavra de Deus. Mas Deus nunca chamou a gente para converter ninguém, não é verdade? Precisa até ficar eu contando as almas que eu ganhei para Jesus. Você só pregou. Quem ganhou a alma foi Cristo na cruz. Continua a pregar o Evangelho. Continue a anunciar o santo Evangelho. Continua a ser grato a Deus pela sua salvação. E continua a descansar na realidade de que o Senhor salva a quem quer. Que nós hoje possamos então nos examinar. E que se nós cremos em Cristo verdadeiramente, nós possamos amar mais e mais essa palavra. Que ora nos encoraja, ora nos repreende,